Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós, constitui-se motivo de alegria de podermos estar mais uma vez aqui na casa do nosso Deus, para juntos glorificarmos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos concede a oportunidade de neste dia estar falando um pouco da palavra do Senhor. Antes, porém, eu gostaria de ler um texto bíblico aqui na palavra do Senhor, em segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Eu quero ler aqui no versículo de número 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Eu acho interessante quando Paulo enfatiza nesses textos bíblicos que nós devemos ter na mesma proporção que a gente recebe alguma coisa de alguém, na mesma proporção que a gente dá algo para alguém, tentando satisfazer o desejo e a vontade de alguém, nós devemos ofertar, dar a nossa oferta. Aquilo que Deus nos deu, nós devemos contribuir com a casa do Senhor. Hoje nós queremos tirar uma oferta aqui, uma oferta especial. É para ajudar uma família que precisa da nossa contribuição. Eu gostaria que você pensasse hoje, quando você for ofertar, naquela necessidade que talvez você também não tenha satisfeita e gostaria que fosse satisfeita. Então, quando nós sabemos que alguém está passando por uma privação, por uma necessidade, e aqui nenhuma vez nós ofertamos apenas para satisfazer alguém, nós ofertamos para satisfazer a necessidade de uma pessoa e de uma família. Eu gostaria que você, nesse instante, pegasse a sua oferta aí na sua mão e com alegria, como Paulo fala, olha, faça isso com alegria, sabendo que alguém vai ser alcançado por essa oferta que você vai dar, com alegria, sabendo que alguém vai ser beneficiado, e hoje tem uma causa, tem uma motivação. Faça isso, pega a sua oferta, fique de pé nesse instante. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, e de pé, em reverência a Deus, pela oração que nós fazemos, que nós faremos, e você vai poder ofertar ao Senhor, trazer aqui até o altar, nos gasofiláceos, ali atrás também tem o gasofilácio, você poderá ofertar, está vindo ali a maquininha também, você pode fazer a sua oferta no cartão de crédito, de débito, da forma que você achar que é conveniente, poderá fazer sua oferta. Pega a sua oferta aí na sua mão, nesse instante, e eu quero orar com você. Amado Deus e poderoso Senhor, neste momento estamos na sua gloriosa presença. E agora, ó Deus, eu peço ao Senhor que esteja abençoando a vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã, que está com seus corações abertos e com alegria contribuindo na casa do Senhor. Sabendo, ó Deus amado, que aquilo que vamos contribuir hoje vai abençoar a vida e a família de alguém. Sabendo que alguém vai ser beneficiado por aquilo que daremos aqui no altar. Peço a Ti, ó Deus amado, que multiplique as suas bênçãos. Multiplique, ó Deus, essa semente que está sendo semeada na vida de uma pessoa. Assim, ó Deus, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Venha trazer a sua oferta nesse instante, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso quando nós temos esta oportunidade de poder contribuir com a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos hoje, mais uma vez, aqui na casa do Senhor, para juntos falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Foi-me concedida a oportunidade de poder estar falando com os irmãos também, nas lições maravilhosas que nós podemos ter em nossas mãos. Inclusive o irmão Adalberto está ali com as revistas, os dons do Espírito Santo na atualidade. Quem quiser adquirir ou quem não adquiriu, R$10 está ali o Adalberto. Quem quiser, levanta a mão, Adalberto vai até você e te passa uma revista aí, amém? Quem ainda não pegou? Amém? Todos já tem? Quem não tem, levanta a mão. Quem não tem? Uma glória, aqui o nosso irmão. Isso, pode pegar e depois você acerta, não tem problema nenhum. Eu gostaria de aproveitar o momento
E também dizer para os irmãos, nossa editora, a Edições Vila Nova, da qual nós fazemos parte também, nós temos algumas publicações que podem servir para o elevo espiritual das suas vidas e para a edificação na palavra de Deus. Temos esse livreto escrito pelo nosso pastor Luiz Gonzaga, que é pastor dirigente da nossa igreja, nossa congregação ali no Grande Retiro, A Graça da Contribuição. Também nós temos Estudos Pastorais da Bem-aventurança. Quem quiser conhecer um pouco mais, nós também temos essa revista. Estudos Pastorais na Carta de Tiago, também escrita por diversos pastores, mencionando aí e tirando um pouco das lições que essas palavras nos ensinam. E também Estudos Pastorais dos Fundamentos da Autoridade Espiritual. Embora seja um compêndio de assuntos bem resumidos, dado a questão de não ter também a intenção de um aprofundamento muito grande, mas que trazer lições espirituais e importantes para a vida da igreja. Essas lições trazem, na média de 12, 13, 14 lições, especificamente falando de cada tema. Tenho certeza que Deus pode falar com você através dessas lições, uma vez também que elas são baseadas, constituídas, amparadas e alicerçadas nos pilares da palavra de Deus. Então não tem nada que venha nessas lições que sejam de pensamentos aleatórios, mas simplesmente fundamentadas na palavra do Senhor. Também está ali nas mesas a nossa revista MVN. Provavelmente o pastor José também vai falar um pouco a respeito dessa revista, e nós trouxemos aqui dentro dessa revista vários acontecimentos da nossa igreja, um tema também falando dos 500 anos da Reforma Protestante. Estava conversando esses dias com algumas pessoas, muitas pessoas não sabem ainda, ou ainda não tiveram contato com a história da Reforma Protestante, da qual a Assembleia de Deus, nós, os evangélicos, hoje na atualidade chamados de evangélicos, mas já foram chamados, né, pastor Washington, de os do caminho, os crentes, e vários outros nomes, e chegando na atualidade, até gospel já teve esse nome, mas os evangélicos. Então nós precisamos compreender um pouco dessa história. Tem um resumo bem simplista até na revista, mas dá para você ter uma visão daquilo que seria a Reforma Protestante e o alcance que ela teve em todo o mundo. Hoje, porém, nós vamos falar um pouco sobre o dom da fé. O dom da fé foi-me dado a oportunidade de escrever nessas lições, está na página 33 desse livreto, dessa revista que vocês têm em mãos aí, na página 33, e foi-me dada a oportunidade de discorrer através das linhas nas quais nós escrevemos aí, a respeito desse tema. Um tema um tanto quanto profundo, e não tive também a intenção de esgotar todo o assunto nessa revista, uma vez que, dado as condições de parâmetros, de caracteres para se escrever a lição, também não foi possível nós discorrermos com muita profundidade, e também não teríamos que fazer talvez uma revista inteira somente nesse assunto. Mas essa lição traz também um contexto muito importante e interessante daquilo que nós podemos aprender. E hoje nós temos a oportunidade de poder falar um pouco mais a respeito do dom da fé, as suas implicações, o que é o dom da fé na vida, na nossa vida atual, o que esse dom da fé também fez a diferença na vida dos homens e mulheres de Deus no passado, desde o Velho Testamento até nos dias odiernos, ou até os nossos dias, e quais são as nuances dessa fé e a edificação que ela traz para a nossa vida. O texto bíblico básico que nós utilizamos para podermos falar sobre esse tema está na carta que Paulo escreve aos Coríntios, e aí toda essa lição, toda essa revista, os dons espirituais na atualidade, ela foi parametrizada com base nesse texto bíblico. E diz assim, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias para nos acompanhar aí, em primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler esse texto para nós estarmos alicerçando a nossa lição, ou o nosso comentário dessa noite. Está aí em primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus:
Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixáveis levar por ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito, ou anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons. E aí ele começa a dizer, né? Mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um no que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outros pelo mesmo Espírito os dons de curar. Vou parar aqui no versículo número 9, e é no versículo número 9 que encontra o tema que nós queremos falar nessa noite, o dom da fé. E aqui ele traz nesse contexto como dom. Muitas vezes nós lemos esse texto e passamos desapercebido por esses dons que são importantes, são vitais para a vida da igreja. O dom significa presente, e nenhum presente desse, nenhum dom desse fora dado à igreja por acaso, apenas para a promoção pessoal de uma pessoa. Nenhum dom foi dado à igreja para a edificação de uma só pessoa. O dom não foi dado à igreja para que uma pessoa enaltecesse o seu próprio nome, mas o dom foi dado à igreja para a edificação da própria igreja, funcionando como um organismo vivo. Essa igreja, embora uma igreja invisível do ponto de vista espiritual, o dom foi dado a ela para que ela fosse edificada no Senhor, como um corpo em movimento, um corpo que precisa de um alimento esse espiritual, um corpo que precisa de edificação, um corpo que precisa de orientação, como na palavra de Deus, onde Paulo vai dizer que ela vem para exortar, ela vem para redarguir e ela vem para ensinar. É nesse contexto que Paulo também escreve essa carta. Ele vai dizer para a igreja de Corinto que estava numa confusão a despeito dos dons. Nós vamos aprender com Paulo, através das suas cartas, no comportamento em que a igreja mantinha ao receber o dom de Deus. Havia naquele tempo, naquela igreja de Corinto, um pensamento comum de todas aquelas pessoas, que qualquer dom que eles recebessem, eles poderiam utilizar da maneira que eles quisessem utilizar. E Paulo vem dizendo, no seu pensamento, no didaquê, no ensinamento da palavra de Deus, em que suas cartas são divididas, e vem dizer, olha, vocês não podem usar os dons nessa confusão e nessa maneira com a qual vocês utilizam. O dom, ele foi feito, não foi para gerar uma confusão, aliás, feito não. O dom foi dado não para gerar confusão, mas ele foi dado de forma ordeira, até porque o Espírito de Deus é ordeiro, ele é organizado, e ele veio dado à igreja, para que esta igreja, através desses dons, seja ele de ensinar, seja ele pela ciência, seja ele os dons de curar, de operação de milagres, de profecia, de discernimento, ele foi dado para que a igreja fosse edificada. Por isso que ele inicia nesse capítulo, que é onde foi dividido em capítulo, dizendo que os dons não foram dados, e ele não queria que aquela igreja fosse ignorante. A palavra ignorante significa de desconhecimento, de você agir por desconhecimento, porque muitas vezes as pessoas agem com o dom que recebeu por desconhecimento, não saber a função, a propriedade, a necessidade, aonde ele é aplicado. Há muitas vezes aquela pessoa que recebe um dom, ela pode muito bem perpassar o entendimento do dom que foi dado para a sua edificação, para a edificação da igreja, e num dado momento ele agir por conta própria.
né, pastor Marcelo? Age por conta própria. Muitas vezes nós vemos isso, principalmente, não vou entrar, não é o meu temática, mas somente para explicar essa confusão que o povo de Corinto estava, era que é o dom de profecia, onde ele era um pouco mais explorado na igreja, fora da igreja, em alguns aspectos, muitas pessoas, inclusive, usurpavam desse dom, dizendo que era um dom, e perpassavam os limites que era dado pelo Espírito Santo de Deus, agindo de própria vontade, com próprio ânimo, entregando, aqui entre aspas, e hoje acontece muito, entregando recados, até porque eu sempre digo que Deus não manda recado para ninguém, Ele manda uma mensagem. Deus não manda recado, até porque não precisa mandar recado. A palavra revelada está em nossas mãos. Quando Ele quer usar alguém para nos trazer uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, e eu creio que Deus usa ainda os seus profetas na terra, com uma palavra vinda de Deus, usando a boca de pessoas para falar conosco e falar com a igreja. Eu acredito nisso, eu creio nisso, Deus já falou comigo, mas muitas vezes o profeta ultrapassa esse limite e muitas vezes comete alguns exageros. E aqueles que recebem, muitas vezes por não ter o discernimento de Deus, ele acaba sendo levado pelaquela palavra que foi dada. E aí eles se perdem naquilo que foi dado como palavra para eles e acaba se frustrando e às vezes se revoltando contra Deus e contra o próprio Espírito Santo, achando que uma palavra que foi dada a ele através de uma pessoa que não usou bem o dom, veja a consequência disso, pode trazer para ele, fazer um estrago muito grande na vida de alguém. E Paulo está falando isso, quando você for utilizar o dom, muito cuidado, porque o Espírito Santo de Deus é ordeiro. Agora, como eu sei que o Espírito Santo de Deus que está usando? Simples, o mesmo Espírito que habita na boca do profeta, habita no seu coração e vai testificar que aquela palavra é dele. Não tem dúvida. E Paulo está dizendo isso, olha, a palavra que Paulo utiliza nesse contexto é carismata, ou significa dom, não é o carisma, é o carismata, que significa dom, é um presente que Deus dá para a igreja. E ele também, nesse contexto, ele utiliza a palavra grega pneumatikon, que significa coisas espirituais, ou seja, os dons a respeito das coisas espirituais, ou seja, os dons dado pelo Espírito Santo de Deus para edificar, orientar a igreja do Senhor. Essa palavra vale para nós nessa atualidade, nesse mesmo contexto. Paulo não queria aquela confusão, e hoje também nós precisamos ter o cuidado para que nós não tenhamos em nós mesmos o mesmo pensamento de exercer aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Ele nos deu de forma aleatória, individualista, egoística, de forma que você vai ter para você, e quando for transmitir a palavra, não faça isso de ânimo próprio, mas sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Nenhum dom é dado para alguém se ele não obedecer o limite do domínio próprio. Até porque domínio próprio está elencado dentro do fruto do Espírito. Se uma pessoa que recebe algo de Deus, um dom de Deus, ele não tem a capacidade de exercer esse dom com base nos princípios e no fruto do Espírito Santo, ou seja, no domínio próprio, enxergando a si mesmo como apenas um vaso usado de Deus para transmitir algo, é impossível ele agradar a Deus, porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os dons foram dados para edificação na fé. Amém, gente? Glória a Deus. Podem glorificar a Deus. Mas nesse inteirinho, nesse pensamento, nós vamos tratar no versículo 9, quando Paulo fala assim, a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E aí nós entramos no contexto daquilo que nós viemos para falar. O dom da fé. É muito importante que nós tenhamos em mente o entendimento do que seja esse dom da fé. Precisamos analisar ele do contexto e do pensamento do que a Bíblia vem trazendo, entendendo que essa fé, há uma linha no pensamento popular, no pensamento geral, no pensamento da massa, uma linha muito tênue, que se ela não for muito bem explicada, explanada, a gente pode confundir esse tipo de fé. E o primeiro tipo de fé, e aí está na sua revista aí, na página 34, eu coloquei que é a fé natural. A fé
a fé que todo mundo tem. A fé, como o dicionário define, ele define que é uma crença, é um credo, é uma convicção da existência de algo ou fato, é a veracidade de alguma afirmação. Isso é fé natural, é a fé que todo mundo tem. É fé também, é a fé em que alguém que planta uma semente, ele acredita que aquilo vai germinar e vai gerar fruto. Isso é uma fé natural. Eu acredito, o que move as pessoas, a mola propulsora da vida, própria vida natural, é esse tipo de fé. Eu acredito que vai acontecer, mas pense, a fé natural, ela trabalha no plano das coisas visíveis, possíveis, das coisas que podem ser definidas aqui no plano material. Eu acredito que sim, porque há possibilidades. A fé natural, ela trabalha no plano da razão, daquilo que eu calculando, logo chego a um resultado. Ela pode ser frustrada em determinado momento, mas ela é uma fé natural. Ela não ultrapassa ao plano humano, ela não ultrapassa ao plano daquilo que eu vivencio e posso segurar com as próprias mãos. Essa é a fé natural. É a fé, como até simplesmente dizer, uma fé pública. Quando alguém faz um documento em um cartório, ele fala de moralidade, ele vai falar de uma pessoa que tem condições físicas, psicológicas, para poder assinar um determinado documento. Isso também é fé, mas fé no plano natural. O outro tipo de fé, que é importantíssimo, não menos importante do que o dono da fé, mas é aí que está um fato, uma linha divisória muito fina ou tênue, como eu usei anteriormente, é a fé salvadora. A fé salvadora, ela começa na primeira carta de João, na primeira epístola de João, como queiram, capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer assim, como é que eu procedo, ou como é que eu adquiro a salvação? A fé salvadora, como é que essa fé vem me convencer? Essa fé vai convencer o homem através do seu reconhecimento do pecado. Hoje nós estamos gravando o programa A Igreja Quer Saber. Aliás, quem puder assistir o nosso programa, assiste aí pelos aplicativos, está no canal 26 da NET e também pelo aplicativo Canal Promessas. Eu, pastor Marcel Rocha, o pastor Edmar, falávamos sobre a regeneração. Mas, em princípio, nós falamos algo ali, o pastor Marcel até colocou que primeiro a conversão, defendida por algumas pessoas, não é o mérito do nosso tema, mas vamos pensar sobre isso. Primeiro, a conversão, eu vou reconhecer a minha condição de pecador, eu vou compreender que a minha condição de pecador, ela é uma existência, é um fato, e eu preciso, nessa condição de pecador, daquele pecado original, que foi provocado lá no Éden, por Adão e Eva, e chegou depois a nós, através de toda criatura, todo homem que nasceu depois disso, ele foi concebido em pecado, quando o próprio salmista diz, no Salmo 51, ele diz que foi gerado na iniquidade, e em pecado ele foi concebido pela sua mãe, diz o salmista Davi. Ele vai dizer isso, e quando ele diz isso, ele fala assim, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu preciso da regeneração do Espírito Santo na minha vida, para que a minha vida seja mudada, e os meus pecados sejam apagados. E aí nós chegamos ao texto de 1 João 9, que ele vai dizer o seguinte, o próprio João vai dizer, confessai os vossos pecados, ou reconhecimento do meu erro, ao Senhor, pois Ele é fiel e justo, para perdoar os meus pecados, e purificar de toda injustiça. O que significa isso? Quando nós verbalmente declaramos, e nós fazemos uma confissão pública, de fé, ministrando a minha fé, eu vou fazer uma confissão pública. Olha, eu quero dizer para todos aqui hoje, que eu sou um pecador. Hoje nós fazemos assim, levanta a sua mão e aceita Jesus. Essa é a confissão pública de fé. Eu vou fazer uma confissão pública de fé, entendendo que eu sou pecador. Fazendo isso, eu faço um reconhecimento da minha condição. Gerou a fé que vai transformar a minha vida e mudar a minha história, porque eu vou crer em Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Agora, como que nós vamos fazer isso? Através da nossa fé, a fé salvadora. Aqueles que passaram por Jesus, ou qual sejam eles, os apóstolos, os discípulos, aqueles que viveram no seu tempo,
creram em Jesus por intermédio da visão, do contato físico, do calor, da palavra, daquilo que eles ouviram da própria boca de Cristo. Geraram neles uma fé, até mesmo alguns creram nele por conta dos milagres que ele fazia, e eram ocularmente testemunhas deste evento. Ao passo que nós não, a nossa geração, o nosso tempo, baseamos na palavra de Deus, naquele texto bíblico. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Fé salvadora. É a fé que me move em direção à cruz, num reconhecimento profundo de pecador, a partir de agora odiando o pecado e abraçando a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quantos fizeram isso aqui? Amém. Se tiver alguém aqui que não fez, é hora de fazer. Amém? E aí nós chegamos no dom da fé. O dom da fé é um pouco diferente daquilo que nós falamos, a fé natural e a fé salvadora, a fé salvífica. Quando nós aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados. Depois vem a fé, essa fé que nos move em direção à cruz, está salvo, está resolvido a questão da salvação. Agora nós vamos entrar na questão que Paulo aborda, nesse pensamento que ele aborda, falando exatamente sobre o carismata, o dom, o pneumaticon, que são as coisas espirituais. Ele traz nesse contexto não somente aqueles dons extraordinários do ponto de vista humano. E a gente pensa que o extraordinário, e o próprio Jesus enfatiza isso, que o extraordinário é o milagre, é a cura. O milagre é a cura. Às vezes, o maior milagre é uma pessoa permanecer doente e continuar fiel ao Senhor. Às vezes, esse é o maior milagre. É aí que vai atuar o dom da fé, é a aceitação daquilo que Cristo fez por mim, que a salvação que Ele gerou em mim. Entra o dom da fé, ela é suficiente para me mover dentro desse contexto, desse cosmos que eu vivo, desse mundo que eu vivo, dessa situação que eu vivo, e esse dom da fé vai me mover em direção ao alvo, vai me mover em direção de uma vida espiritual plena, vai me mover em direção aos milagres que Deus tem para a minha vida. É no dom da fé que nós vamos adquirir toda a capacidade, a intrepidez, a coragem para vencermos os desafios, as dificuldades, aquilo que vem ao nosso redor, que vem nos atacar. É quando nós lemos o Salmo 91 e o dom da fé vai prevalecer em nós, que nós vamos olhar e vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas pela fé que o Senhor colocou no meu coração, jamais eu vou ser atingido. Nós vamos enxergar isso de forma muito explícita em vários textos da Bíblia. Nós vamos entender que o dom da fé não atua no plano comum possível, mas o dom da fé, ele atua no plano espiritual, na ordem da impossibilidade. É quando chega o limite humano, acabou ali a nossa possibilidade, entra o dom da fé. Eu vou ultrapassar essa barreira que de mim mesmo eu não conseguiria, mas com Cristo, aquele que é o autor e consumador da minha fé, vai me fazer superar toda e qualquer situação. Nós podemos ver o dom da fé, e aí eu vou fazer aqui um apanhado geral, andando um pouco pela Bíblia, sobre o dom da fé. Nós vamos ver isso na vida de Abraão. Deus faz um projeto, veja bem, Deus faz um projeto com o homem. Segundo a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, versículo 18, e ali também, depois os irmãos lerem o texto do capítulo 11 dos Hebreus, você vai ter uma galeria de homens que foram considerados homens da fé, homens que venceram reinos, foram mortos à espada, entregaram sua própria vida, o próprio texto diz isso, pela fé naquilo que eles acreditavam, defendiam aquilo que eles viram, aquilo que eles puderam experimentar da parte de Deus. Mas no versículo 18, a Bíblia vai dizer sobre Abraão, e nós remetemos ao texto de Gênesis. Deus chama Abraão, e a Bíblia diz que ele chamou um homem amortecido, ou seja, ele não tinha mais, a palavra amortecido no grego, significa que ele não tinha mais o vigor masculino necessário para poder ter filhos. Pior ainda a situação dele, quando a mulher dele, Sarai ou Sara, depois que eles aceitaram a missão que Deus colocara em suas mãos, se torna Sara, ela era uma mulher estéril.
Veja o projeto de Deus. O projeto de Deus em uma terra seca, onde não podia germinar nada. Deus faz um projeto e fala, é ali que eu vou fazer. E sabe de uma coisa? Não existia a fé na vida de Abraão, não existia a fé na vida da sua família. Pelo que consta, o pai de Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, ele era fabricante de ídolos. A sua fé era fraca, era rasa, era em ídolos, era naquilo que não podia dar nada, aquilo que não podia fazer nada. A sua fé estava baseada apenas naquilo que ele fabricava, enganando a si próprio e aos que compravam dele. Abraão vivia nesse contexto. De repente ele ouve uma voz e o Espírito de Deus germinou no seu coração uma chama e fala para Abraão: Abraão, eu te conheço. E eu quero tirar você daí, da onde você está, aonde não há adoração, aonde o Deus é morto, e vou te levar para um lugar, porque aqui não é possível. Eu vou te ligar para um lugar pior, é mais seco do que este lugar, aonde não tem nada, você não vai ver nada, mas é de lá que eu vou tirar tudo, eu vou tirar a possibilidade, eu vou sair do plano do possível para o impossível, e vou fazer de você uma grande nação. Impulsionado por essa fé que aqui ainda não havia sido declarada como Paulo declara, mas lá no Velho Testamento, Abraão impulsionado por essa fé, ele sai da sua terra e vai caminhando. Ele não sabia para onde ia, mas Deus sabia o destino. Deus sabe sempre aonde vai nos levar. O que nós precisamos é acreditar que o caminho que Ele dirige as nossas vidas sempre vai ter um final feliz. O dom da fé foi que impulsionou este homem. E a Bíblia diz que Deus faz esse projeto. Sara, quando recebe aquela notícia que Deus havia falado com Abraão, a Bíblia diz que Sara deu até um sorrisinho, quem sabe, um sorriso crítico, e tentou até ajudar a Deus no projeto. O grande problema nosso é a gente tentar ajudar a Deus, né? Às vezes Deus tem um projeto para a nossa vida, pastor Djalma, e a gente tenta ajudar a Deus. Vou dar uma forcinha para Deus, porque quem sabe Ele não dá conta de fazer tudo. A gente quer dar uma forcinha, a gente quer forçar a barra, a gente quer pedir a ajuda de alguém que possivelmente é influente, para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida. O dom da fé não opera, parece que não sai, eu não acredito que vai dar, eu começo a tentar ajudar a Deus, vou pedir ajuda para o homem, vou pedir a Deus ajuda na política, vou pedir a Deus, vou pedir ajuda nas autoridades, e eu esqueço que Deus é que está na direção, é Ele que vai impulsionar a minha vida, é Ele que vai me dar a direção. E Sara tentou fazer isso, Kaique. Pegou lá, falou assim: olha, é o seguinte, eu não posso ter filho, você também está meio enrolado aí, sua saúde não é mais a mesma, então vamos fazer o seguinte, tenta aí com H, resolve a vida com H. Aí ele vai lá e tem um filho com H, gerou um problema para todas as gerações até o dia de hoje. Pensa no problema. Se tentar ajudar Deus vai dar errado. O plano de Deus não vai perecer, como não pereceu. O plano de Deus continuou firme na direção e no propósito que Ele tinha feito. Mas Abraão e Sara quis fazer um atalho e criou um problema para muita gente. Quando você tenta ajudar a Deus, você vai prejudicar a si próprio e os que estão perto de você. Deixa a fé atuar na sua vida como um dom especial que Deus colocou, e certamente os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Paulo enfatiza em sua carta aos Romanos, no capítulo 4, 18, talvez uma das frases mais contundentes a despeito da fé de Abraão. Ele fala assim, que Abraão creu contra a esperança. É uma frase, até se você ler ela isoladamente, pastor Carlos César, é inócua, né? Interessante, é até mesmo intrigante essa frase, né, pastor Edwin? Intrigante. Você fala, a crer contra a esperança, como assim? O que é isso? O que significa isso? Crer contra a esperança. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: quando Abraão creu, ele não sabia o que era realmente que ia acontecer na vida dele. A esperança dele já estava frustrada. Para um homem da sua época, e mesmo que não havia sido enfatizado, como depois nos anos anteriores, uma mulher estéril, ela era excluída da sociedade. Um homem que não podia ter filhos, ele não era recebido na sociedade que vivia, da mesma forma que aqueles que tinham filhos.
filhos, um homem que não deixava uma geração para testificar dele, não tinha muito significado numa sociedade machista da sua época, um homem que não deixava um varão herdeiro, ele não poderia também reivindicar algumas coisas para ele, como sendo para sua família e para sua geração. Abraão estava nesse contexto, tudo para ele ia dar errado, era para trás, não era para frente. Então ele acreditou, porque ele tinha uma palavra de Deus, ele acreditou contra a esperança, porque ele sabia que dele mesmo não tinha nada, não podia nada, mas Deus estava no controle da vida dele. Então ele foi em direção àquilo que Deus tinha, crer contra a esperança. Às vezes nós nos debatemos e nos sofremos quando nós não vemos as possibilidades, mas vai contra a esperança que está no seu coração, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não cansarão, correrão e não se fatigarão. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas o dom da fé também operou na vida de Moisés. O plano de Deus para libertar o seu povo que estava cativo há mais de 450 anos. Todos conhecemos a história de como o povo de Israel foi atraído para o Egito. Uma grande fome tomou conta de toda aquela região. José, a história de José todos conhecem, não vamos entrar nela, mas ele passa por vários precalços, ele sofre várias situações, mas era um plano divino, e o plano divino às vezes é isso, é aí que atua o dom da fé. Nós não acreditamos nos passos que Deus vai fazer a gente passar, porque a gente acredita que entre a promessa de Deus e o alvo que existe, é tudo muito tranquilo, e é exatamente o contrário, entre a promessa de Deus na nossa vida e o alvo a ser perseguido, naquilo que entendemos como promessa, bem da verdade, nós pensamos que é tranquilo, mas muitas vezes para chegarmos aonde a gente quer, o dom da fé tem que operar, porque entre aquilo que Deus prometeu, tem um deserto, tem a noite, tem a chuva de poeira, tem os bichos peçonhentos que vivem no deserto e saem à noite. Entre a promessa que Deus tem para a nossa vida e o alvo que temos que alcançar, há muitas turbulências, há muitas dificuldades, mas o maravilhoso disso tudo, é que quando a gente crê no Senhor Jesus, Ele direciona esse caminho para nós e faz com que o sofrimento seja abrandado em nossa vida. Muita gente não passa por onde tem que passar, porque ele não entende que o sofrimento é uma forma que Deus está tratando para que ele possa crescer e ser mais resiliente frente às dificuldades que ele vai enfrentar. Às vezes a gente pensa que o sofrimento é castigo de Deus, e na realidade não é um castigo de Deus, são experiências que somente você pode vivê-las, e se você não vivê-las, você vai ser uma pessoa fraca e dependente das pessoas, e nunca dependente de Deus. Essa é a dificuldade do entendimento. Mas eu vejo na vida de Moisés algo muito importante, porque Moisés, depois que houve a matança das crianças, a mãe de Moisés leva ela, coloca no rio, é retirada pela filha de Faraó, e ali começa o plano de Deus. É daqui que eu vou tirar esse cativeiro de 400 anos do meu povo. Eu não vou permitir que o meu povo, já devia ter 400 anos, porque Moisés já estava com 40, quando ele chega a seguir a missão que Deus havia colocado na vida dele, já estava com 40 anos, então já tinha 400 anos que aquele povo estava sofrendo ali. E aqui Moisés recebe uma missão de Deus, em seu coração já ardia, porque aquele que Deus escolhe para uma missão, mesmo ele não sabendo, o dom da fé já opera na vida dele, que quando ele é chamado, ele entende a voz de Deus. E Moisés chega nesse contexto, Deus o chama para que pudesse libertar o seu povo da terra do Egito. Quando Moisés passa por todo aquele processo das 10 pragas que nós já conhecemos, Moisés chega diante de uma situação um tanto complicada, que ele chega diante do Mar Vermelho, e ali precisava de algo extraordinário de Deus, diferente de tudo aquilo que foi proposto lá no Egito, porque a missão que Deus colocou na mão de Moisés no Egito, se vocês observarem bem, para cada praga existente enviada por Egito, representava um deus egípcio. Pastor Marcelo? E Deus estava mostrando que nenhum Deus daquele tinha nenhum valor, a fé deles não significava nada naqueles deuses que eles acreditavam. E Deus manda uma praga, está vendo? Você quer Deus de gafanhoto? Está aqui, ele não significa nada. Você quer saraiva? Está aqui, não significa nada. Água não significa nada. Você ter tudo, esses deuses não servem para nada. Mas Moisés tinha o dom da fé, ele acreditava em um Deus grandioso, que tinha um domínio de todas as coisas.
E uma coisa que eu cito aqui é que quando ele chega diante do Mar Vermelho, ele não poderia utilizar apenas aquilo que ele aprendeu. Segundo os historiadores e segundo aquilo que nós lemos, o Egito daquela época era hoje a semelhança de uma Harvard dos tempos odiernos. Eram as maiores faculdades que existiam naquela época, existia no Egito. E Moisés foi doutrinado, ensinado dentro desse contexto de ensinamento. Porém a sua ciência, o seu conhecimento, a sua tese, o seu TCC, foi impossível de achar uma solução para a travessia daquele mar, de uma forma que levasse todo aquele povo. Primeiro, porque não existia barco para levar. Segundo, não há um consenso numerológico de quantas pessoas saíram, 3 milhões, 5 milhões, não há um consenso, há mais ou menos, há uma ideia de que seja um cálculo desse, devido ao tempo que eles passaram, no Egito. Era impossível ter embarcações suficientes para levar aquele povo para a terra prometida, atravessar o Mar Vermelho. Aí entra Moisés, e Deus falando com ele no capítulo 14 de Êxodo, fala: Moisés, o povo clamando, dizendo: Moisés, o que nós vamos fazer agora? Você tira a gente de lá para morrer aqui. A fé não operava mais na vida daquelas pessoas, já não acreditavam, estavam incrédulos. Deus deixou a gente sofrer 450 anos no Egito, não tem mais solução. Vem esse super-herói, esse salvador da pátria, traz a gente para o deserto para morrer aqui. E o próprio Moisés diz para Deus: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Questiona Deus, e Deus fala: Moisés, o que você tem na mão aí? Senhor, eu tenho uma vara. É isso mesmo. Eu usei você através desse instrumento aí lá no Egito, você lembra? A sua fé foi fortificada utilizando um símbolo, um instrumento. Agora você pode estender a sua mão sobre este mar e você vai ver o que eu vou fazer. Atuou o dom da fé de Moisés. Ele até pensava, talvez em seu coração, que poderia não acontecer nada. Quando ele estendeu a mão, ele nem sabia o que aconteceria. Talvez ele não sabia, mas quando amanheceu o dia, que a Bíblia diz que o vento oriental, o vento quente, é oriental porque era um vento quente, abriu aquelas águas, fez a terra subir e fez uma passarela para o povo passar. É o dom da fé. Deus vai agir na impossibilidade. Mas eu vou pular alguns aqui porque não vai dar tempo. Eu vou lá para o dom da fé na vida dos apóstolos. O dom da fé na vida dos apóstolos é muito importante. É interessante a gente observar. Porque, ao contrário do que a gente pensa, que os apóstolos eles tiveram a fé daquilo que eles viram. Eles tiveram uma fé naquilo que eles presenciaram, os milagres de Jesus. Mas o próprio Jesus, em uma determinada circunstância, naquele episódio em que ele leva um homem coxo e descem pelo telhado dentro daquela casa, Jesus faz questão de enfatizar uma coisa para os fariseus e todos aqueles que estavam ali presenciando aquela situação. E ele diz para aquele homem assim: os seus pecados estão perdoados. Aquilo era muito estranho, até porque como que um homem que se intitulou ungido Cristo, ele faz menção das revelações que eram dadas através do profeta Isaías, através do próprio Pentateuco que eles utilizavam. Ele faz menção que ele era aquele, agora ele chega dizendo que está perdoado os pecados. Ninguém estava ali para presenciar perdão de pecados, as pessoas estavam ali para ver um grande espetáculo. O espetáculo era cura, para eles era cura. Muitas vezes nós reunimos para o espetáculo, esquecemos de dar glória àquele que é o dono de todas as coisas. E é isso que acontece. Chega um momento em que aquele homem desce pelo telhado e Jesus fala para ele: os seus pecados estão perdoados. E o povo começa a murmurar, dizendo: como assim? Como assim os pecados estão perdoados? Fala assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na realidade, em outras palavras, aqui conjecturando, Jesus vai dizer: olha, eu não vim para fazer milagre não, sabia? Eu não vim aqui para fazer milagre não. Eu faço milagre, sabe por quê? Porque se eu não fizesse milagre, não atrairia vocês. Vocês são atraídos pelo espetáculo. Vocês são atraídos por aquilo que eficazmente acontece na sua vida. Vocês são atraídos por aquilo que vocês apalpam. Um milagre faz com que as pessoas saiam. Se você dizer que alguém está perdoado dos pecados, ele não vai sair contando para todo mundo que que os pecados foram perdoados. Ele vai sair contando: é um milagre, eu fui curado. O leproso saiu, foi contar que foi curado. O cego de Jericó foi curado, né? A mulher do fluxo sangue
tanque foi dizer que foi curada. Ele até pediu para que um moço lá do tanque de Betesda não contasse nada, mas saiu contando que foi milagre, e a fama foi se espalhando pelo milagre. Mas você sabe que essa foi a fé que eles acreditaram. Após os apóstolos terem vivenciado tudo aquilo que eles vivenciaram com Jesus, o que houve de dom da fé na vida daqueles homens foi a coragem e a intrepidez que eles tiveram frente aos obstáculos que eles enfrentariam pós-morte de Cristo. Essa foi a atuação do dom da fé, pastor Marcelo. Nós vemos um mandamento quando Jesus ainda estava entre os discípulos, nos Atos do Espírito Santo, que nós no livro de Atos, muitos chamam de Atos Apóstolos, e a gente concorda, eu particularmente concordo, que deveria ser Atos do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, olha, vocês receberão poder para anunciar a minha palavra. Recebereis virtude para pregar a minha palavra, para que vocês sejam testemunhas. A palavra correta ali, não que testemunha esteja errada, melhor dizendo, a não correta, mas a palavra mais bem colocada ali, seria mártire. E vocês serão os meus mártires. Ninguém que ouvisse uma palavra dessa para dizer, olha Marcelo, a partir de hoje você vai ser um mártire pela minha palavra. Que é isso, Jesus, eu vou pregar a sua palavra, mas não deixa eu morrer não, porque mártire vai sofrer, podendo até culminar na morte. Eu chego em Atos no capítulo 12 e começo a ver a Pedro. Pedro vai preso. Tiago já tinha sido decapitado. Eles estavam morrendo de medo. Evidentemente que eu também ficaria. Estava morrendo de medo. Tiago foi decapitado, morreu lá, perdeu a sua cabeça. E Pedro está preso, não sabe o que fazer. A Bíblia diz que Pedro estava preso, com as mãos presas, os pés presos. Era impossível Pedro sair daquele lugar. A Bíblia diz que tinha 4 grupos de 4 soldados, revezando de 3 em 3 horas, para garantir que aquele camarada não ia sair dali. Se ele não tivesse o dom da fé, ele não suportaria, ele entregaria os pontos, ele diria, eu não aguento mais, já matou meu amigo, eu vou fazer o seguinte, me deixa em paz, que eu deixo vocês em paz. Mas ele permaneceu firme, porque o dom da fé atuou na vida dele. Ele sabia que aquela palavra que Jesus tinha feito ferver em seu coração só atravessaria gerações se eles tivessem a coragem de proclamar o evangelho, mesmo que tivesse que morrer pelaquela causa. Essa foi a atuação do dom da fé na vida daqueles homens. Eu até acredito que todas as autoridades daquela época tinham medo de prender os apóstolos, porque sabia que alguma coisa ia acontecer, porque eles mandaram dizer que mandaram mentir que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Do mesmo jeito que aconteceu com aquele corpo daquele Jesus, pode acontecer com esses camaradas aí. Então põe para vigiar, não deixa nenhum soldado piscar, guardava de 3 em 3 horas para que nenhum tivesse sono e não tivesse dificuldade de guardar aquele lugar. Mas o Espírito Santo de Deus, sabe o que fez? Enviou um anjo. Ramassuri canta lavaxeres. Sabe o que ele fez? Falou assim, olha o seguinte, vamos embora, seu lugar não é aqui não. Aconteceu, as cadeias que prendiam as mãos de Pedro caíram. As cadeias que prendiam as pernas de Pedro caíram. Pedro passou pelos guardas invisível. Todas essas histórias em quadrinhos são inspiradas na Bíblia, já percebeu? Invisível. Ele passou invisível, nenhum guarda viu ele. As portas foram abrindo, o guarda não viu. Ele passou, a guarda não viu. Mas sabe o que era interessante? A igreja que os apóstolos estavam ensinando também tinha o mesmo dom da fé com a qual fervia os corações dos apóstolos. A Bíblia diz que havia uma igreja ali ajoelhada, orando por Pedro. Senhor, tira o nosso pastor daquela prisão, não deixa ele preso ali. O dom da fé operava, e a mensagem foi dirigida para Deus, e o anjo desceu do céu e libertou a Pedro. A fé, o dom da fé. Nós poderíamos aqui talvez tecer vários comentários sobre os grandes homens da Bíblia. Savonarola, que foi o pré-reformador, Martim Lutero, o reformador, John Wesley, um homem singular na história do cristianismo, J. Edwards também, que teve uma mensagem poderosa, que convenceu muitas pessoas. Podemos dizer de John Wycliffe, poderíamos falar de vários homens da Bíblia dos séculos que já
permeiam a nossa contemporaneidade, embora um pouco distante. Poderíamos falar de vários homens que eles tiveram o seu dom da fé por não desistir daquilo que Deus tinha para ter deles. A mensagem tem que atravessar gerações. A mensagem do Evangelho através do dom da fé não pode ficar entre nós. O dom da fé, ele não age sozinho, evidentemente. Aliás, os outros dons não agem sozinho sem o dom da fé. Se há milagres, há o dom da fé. Se há cura, há o dom da fé. Se há maravilha, há o dom da fé. Se há interpretação de línguas, há o dom da fé. Se há elocução, há o dom da fé. Se há palavra, há o dom da fé. O dom da fé opera em todas as circunstâncias, porque os dons não agem sozinhos, eles são interdependentes. Sei que essa igreja aqui é dotada de vários dons que Deus entregou nas nossas mãos. Exerça com alegria, exerça com amor, para que as pessoas sejam edificadas. Talvez hoje você chegou aqui com uma fé, achando que a sua fé não serve para nada. Você ora, ninguém converte. Olha o que nós podemos dizer de Noé. Noé pregou 120 anos. Eu não sei, Marcos Jari, se a mensagem dele era ruim, ou o que acontecia. Claro que a mensagem dele era boa, mas ele pegou 120 anos e ninguém converteu. Mas ele tinha um dom da fé. Ele sabia que ele ia construir um barco gigantesco. Ninguém acreditava nele, mas ele sabia que ele estava contando com o projeto de Deus na sua vida. O dom da fé é a mola propulsora do Evangelho. Sem a fé é impossível agradar a Deus. A sua fé pode ser aumentada hoje. Talvez você nem acredita, mas hoje o Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui para acrescentar a sua fé. Se a Bíblia diz que a nossa fé pode ser aumentada, que ela é como um grão de mostarda, uma semente que pequenininha pode fazer milagres grandiosos. Se a Bíblia diz que nós podemos aumentar essa fé, então hoje é o dia que Deus separou para que a sua fé seja aumentada. E qualquer obstáculo, situação que sobrevier sobre a sua vida, você vai ultrapassar, vai passar, porque acreditar no possível é seu, mas no impossível é de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. A sua fé pode mudar as circunstâncias da sua vida. Talvez você pense que a sua fé é bem pequena e não alcança os propósitos de Deus na sua vida. Ore nesse dia e peça ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé. Pode ser que você ache que a sua fé não é igual a de Moisés, que abriu o mar. Mas a sua fé, por menor que seja, ela muda as circunstâncias da sua vida. Ela pode não abrir um mar, mas pode abrir uma porta. Basta você acreditar. Basta você crer e colocar em seu coração. A fé salva, mas a fé faz milagres. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você agora. Você não vai pedir outra coisa para Deus. Você vai pedir apenas que Deus aumente a sua fé. Senhor, eu quero que essa fé que alcançou o coração dos apóstolos, porque o dom da fé, ele dá coragem. O dom da fé, ele nos encoraja para vencer tudo. Então pede a Deus: Senhor, peça ao Senhor: Senhor, eu quero neste momento que o Senhor acrescente a minha fé. Eu quero que o Senhor acrescente a minha fé. Eu quero que o Senhor mude as circunstâncias da minha vida. Eu quero alcançar a minha vida, a minha família, das pessoas que estão ao redor de mim, porque eu quero que a minha fé atinja aquelas pessoas pelas quais estão circunvizinhas da minha vida. Peça a Deus nesse dia: Senhor Deus amado e poderoso Pai, neste momento está aqui o seu povo, ó Deus querido, e nós queremos acreditar, nós queremos crer que mesmo que a nossa fé é pequena, vacilante, oscilante, ó Deus querido, o Senhor que contempla todas as coisas, o Espírito Consolador, o dono de todas as coisas, vai nesse dia acrescentar, aumentar, mudar a nossa fé, ao ponto de nós crermos somente, não somente naquilo que podemos apalpar, mas naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero viver no plano do possível, mas do impossível. Eu não quero saber mais do que aconteceu este ano 2017. Eu quero crer que 2018 será o ano da vitória deste povo, individualmente, a vitória de cada um, pela fé que o Senhor colocou em seus corações, e que este dom maravilhoso, que essa alegria constante
que essa fé que permeia os nossos corações possa introjetar dentro de nós e nos mudar a vida ao ponto de sabermos que o Senhor é maior do que todas as coisas e que o Senhor age em todas as circunstâncias. É assim, ó Deus, que eu te peço. Abençoa cada um segundo o seu propósito e o seu grande amor. Amém, gente? Amém. Deus abençoe a sua vida e que sua fé seja o suficiente para transpor qualquer monte que tiver à sua frente. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra.